Bom dia, boa tarde e boa noite para você que me escuta dos mais diferentes cantos dessa internet. O Café com Liverpool retorna para o seu segundo episódio dessa temporada, cumprindo com o seu compromisso e trazendo para você a sua dose semanal de desinformação, propagação de mentiras e acidentes nucleares maquiados de opinião. O meu nome é Giovanni Dias, eu sou professor de História do Ensino Regular, pesquisador pela Universidade Federal do Paraná e estou aqui mais uma vez a postos para capitanear este submarino amarelo naufragado que há muito tempo compõe a decoração de um quintal de uma família de polvos. Tudo isso em forma de podcast. Ao meu lado, hoje, está ele, o responsável direto pelo departamento de contratações do Newcastle, o único saudita pobre vindo diretamente de Maringá, João Marcos. Olá, queridos ouvintes. Uma boa tarde, boa noite ou bom dia. Primeiro, minha primeira declaração é que no último podcast, esse bom dia, boa tarde ou boa noite era uma frase minha, me toquei isso ao longo da semana. E eu me senti como o torcedor do Newcastle sentiu pensando que o Liverpool contratou o Ekitike atravessando a negociação deles. Quando, na verdade, nesse pensamento nem parou pela cabeça de quem está fazendo o ato. Isso só é uma prova de que quem fala primeiro tem sempre a palavra principal aqui. Eu nada mais sou do que aquele amigo que conta a piada mais alto apresentando seu podcast. Do outro lado dessa mesa, agora do lado direito, ele vindo lá da Ilha da Magia, o aquecedor de bancos do Real Madrid, o responsável pelo gel de cabelo do Guióqueres, Vitor Ismanhoto. Olá a todos, bom estar de volta no podcast do Café com Liverpool. Essa iniciativa linda que começou e continua até hoje, não teve nenhum hiato no meio. Enfim, vamos falar um pouco mais aí sobre o Liverpool, sobre essa semana, sobre o jogo amanhã. Bora, dale! E hoje, para começar aí o nosso episódio de maneira um pouco diferente, eu vou retornar aqui um quadro que eu gostava muito de fazer no podcast, que não é um podcast antigo, porque como o Vitor disse, não houve um hiato, houve apenas uma pequena pausa entre um episódio e outro, que acabou sendo de quase meia década, mas não configura um hiato, só uma transição, que são responder perguntas das pessoas que nos seguem na internet. No podcast antigo, quando a gente fazia isso, eu geralmente mandava no meu Twitter pessoal, que hoje já não existe mais, perguntando se tinha algum ponto para a gente discutir, alguma coisa que as pessoas quisessem souber a nossa opinião. E hoje é muito engraçado, porque eu mando no Twitter do Café com Livro, porque calha de ter quase 15 mil seguidores, então recebemos aí bastante perguntas, ao qual, obviamente, a gente não vai conseguir responder todas. Mas caso você que esteja nos escutando nesse momento não saiba das nossas redes sociais, não deixe de seguir o Café com LFC para valorizar aí as nossas desastrosas e semanais opiniões. Então a primeira pergunta que eu queria passar para vocês, e aí eu não vou indicar quem vai responder, quem se sentir mais competente para responder essa pergunta, por favor, Val, depois a gente fala até os dois, acho que essa primeira pergunta é interessante responder todo mundo. A primeira pergunta vem do Caioba, que é o @caiobinha. Ele perguntou pra gente qual é o nosso top jogos do Liverpool, que já assistimos, sem ser os jogos mais óbvios. Então, final da Champions de 2005, jogo contra o Barcelona, final contra o Tottenham, qualquer um deles está fora dessa lista. Então, Vitor, quer começar? Quais são os seus top 3 jogos do Liverpool não óbvios? Então, boa pergunta, agradecendo aí ao nosso querido seguidor. Essa é uma pergunta interessante porque quando qualquer podcast que você vai, que eles estão discutindo, né, os melhores jogos do Liverpool, ou enfim, qualquer outro tipo de discussão desse sentido, vai vir esses jogos que tu mencionaste, né, o jogo contra o Barcelona, na final de Istambul, ou mesmo aquele jogo contra o Dortmund em Anfield.
né? Esses jogos que foram viradas bem impressionantes, que ficam na memória, normalmente são escolhidos facilmente. Então, é interessante a gente começar a discutir sobre jogos que não são tão óbvios, mas que são igualmente memoráveis. Eu separei 3 aqui, que creio que a torcida vai lembrar também, mais antigos. Primeiro, esse jogo ele aconteceu lá em 2016. Um dos primeiros jogos aí, então, do Brendan Rodgers no meio da temporada. Ele assumiu, acho que em outubro de 2015. E aí o Liverpool, em janeiro, vai jogar... Janeiro? Agora eu não sei. Mas vai jogar contra o Norwich, fora de casa, lá em Norwich, né? E é um jogo que acaba em 5-4 para o Liverpool, com 2 viradas no meio, né? O Liverpool abre o placar, depois o Norwich vira, depois o Liverpool vira de novo. Uma loucura absurda. A defesa do Liverpool completamente calamitosa. Se alguém quer antes do Van Dijk, é uma boa reassistir esse jogo, que é maluquice, o tanto de gol idiota que o Liverpool toma. Mas o Heavy Metal Football estava começando a fazer efeito, então tomou 4, mas fez 5. Que é um bom resumo do que era o Liverpool pós-Jürgen Klopp, mas antes de arrumar a zaga, né? Antes da zaga virar uma defesa sólida que depois acabou se tornando. Então, um jogo memorabilíssimo. O 5º gol do Liverpool, do Adam Lallana, numa pegada de primeira dentro da pequena área ali, acaba saindo aos 92, acho que o jogo ia até 94, algo assim. E aí, os jogadores começam a correr em direção ao Jürgen Klopp, e o Jürgen Klopp começa a correr em direção aos jogadores. Todos começam a se abraçar de forma mútua, e alguém, que eu esqueci quem, soca o óculos do Klopp e quebra o óculos. Assim, um grande momento que, para mim, lembra o início assim, do que foi a era Klopp, né? Que foi uma coisa muito importante para nós, que trouxe tantos títulos e alegrias, enfim, para alguém que, né, tendo começado a torcer pro Liverpool em 2010, como eu, não tinha visto muita coisa. E aí o Klopp acabou trazendo, né, devolvendo o Liverpool ao patamar que antes estava e que merecia estar. Um jogo, então, muito divertido e que era meio que uma prévia do que ainda estava por vir. O segundo jogo que eu escolhi é um jogo meio cult hero, assim, meio herói das ruas, que é um Burnley 1, Liverpool 2, em 2018, na temporada 2017-2018, temporada que o Liverpool já começou a brigar, que iria chegar à final da Champions League, que acabou brigando com o City ali pela primeira vez pelo título. E o Liverpool precisava ganhar, como, né, todo mundo que acompanha ali de 2017 até 2020, 2021, mais ou menos, naquelas todas as temporadas que foi brigando ponto a ponto com o City, sabe que esses jogos era assim, tinha que ganhar, senão o City vai abrir 3, 4, 5 pontos e aí vai ficar muito difícil. Então tinha que ficar mantendo, né, sempre a distância ali em 1, 2 pontos para não deixar os caras escaparem, que eles ganhavam todos os jogos. Então esse era um jogo que precisava ganhar, logo no começo do ano de 2018. E o Liverpool toma um gol de empate aos 80 e poucos, com pouco tempo para buscar, né, depois de um jogo difícil. E logo no final, o Nat Phillips faz o gol do Liverpool de cabeça, num cruzamento, assim, completando para o gol. Foi aos 93, acho, enfim. Um gol que eu comemorei muito e de um cara que pouco se fala, né? O Nat Phillips foi realmente um unsung hero, né? Deixa eu só fazer falava, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque como eu sou uma instituição séria, eu não compactuo com notícias falsas. O mais engraçado é que a nossa última imagem foi um rato enviando notícias falsas. O gol desse jogo foi de Ragnar Klavan e não Nat Phillips. Porra, foi mesmo. Foi mesmo. Pra tu ver, mas eu acho que eles têm uma certa relação, assim, na minha memória. 2 zagueiros de que pouco se falou e tiveram momentos de glória no clube, assim, tanto o Nat Phillips quanto o Klavan menos. Acho que o Nat Phillips ainda teve um momento importante ali quando a nossa zaga machucou e ele acabou tendo que jogar com o Rhys Williams e tal, né? Mas o Ragnar Klavan também pouco se fala e marcou esse gol aí da vitória. Bom jogo. E por fim eu deixei no meu top 1 jogos pouco falados, mas que deram muita felicidade, o Leicester City Liverpool fora de casa, logo depois que o Liverpool volta de ter ganhado o Mundial de Clubes contra o Flamengo. Liverpool, naquela 2019, que estava fazendo aquela campanha perfeita no primeiro turno, ganhou
acho que 18 ganhou 17, empatou 1. Foi uma coisa absurdíssima, assim. E aí volta do Mundial de Clubes querendo continuar essa campanha, né? Querendo abrir ainda mais pontos na liderança. E acaba ganhando por 4-0, né? Foi um amasso, na verdade, em cima do Leicester City. Desde o primeiro minuto, o Liverpool amassou, aí começou a sair um gol após o outro, e o Trent Alexander-Arnold faz o último gol. Eu acho que aí, a partir desse gol aí, eu acho que esse jogo ficou memorável para mim. Não sei porquê, mas esse gol me marcou muito. E aí o Liverpool vai 13 pontos na liderança e encaminha algo que já estava, entre aspas, bem encaminhado, né? Era aquele começo de ter a coragem de cantar que nós íamos ganhar a Liga pela primeira vez desde 91, né? Foi 91, 92, enfim. Então, porra, foi maravilhoso. Um jogo que, pra mim, ficou muito na memória também. E aí eu fecho minha tríade aí, meu top 3 jogos pouco falados. E eu só queria chamar a atenção que você confundiu o Clavan com o Nat Phillips, e existe uma grande possibilidade deles serem a mesma pessoa. Isso é uma coisa que eu sinto que faltou estudos dentro do Liverpool para descobrir se Nat Phillips e Ragnar Klavan não são a mesma pessoa. O Nat Phillips é muito provavelmente aí o Klavan que conseguiu entrar para a família Gallagher, trazendo a primeira taça de Champions League para a banda Oasis. Então, mais um grande título aí para o nosso Klavan. Antes de passar para o João Marcos, vou fazer o meu top 3 jogos aí. Tentei também fugir um pouco do óbvio. E eu sinto que esse é um assunto aí que, se eu pudesse ficar listando jogos que me marcaram nas últimas décadas, esse podcast não terminaria com menos de 5 horas, né? Mas eu selecionei 3 jogos e 2 deles têm uma causa direta em comum, que é o Origi. Então vou começar pelo que não tem a ver com ele, que foi um Liverpool e Hoffenheim em 2017. É um jogo da pré-Champions, então o Liverpool precisava vencer os 2 confrontos para voltar a disputar a Champions depois de alguns anos fora. Se eu não me engano, a última vez que o time tinha disputado a Champions tinha sido em 2014 para 2015. Era a primeira classificação do Klopp para a Champions com o Liverpool. E, cara, eu sinto que esse jogo é talvez a primeira vez dentro da era Klopp que eu tive essa sensação do tipo, pô, esse time joga muita bola. Essa foi engraçado porque eu tinha já selecionado esse jogo para comentar, e eu acho que essa semana mesmo, depois que eu tinha feito isso, o perfil do Liverpool postou um gol do Henry Khan, que o Liverpool trabalha a bola, aí enfia a bola pro Mané, o Mané passa de calcanhar, cruza pro meio, o Khan bate, e eu lembro de estar assistindo esse jogo logo depois de ter saído do trabalho, e eu lembro de ter pensado, pô, o Liverpool joga muita bola de novo. O que era uma coisa que, cara, fazia bastante tempo que eu não sentia, assim. Tudo bem que o Liverpool já tinha tido alguns jogos memoráveis antes disso, talvez o mais memorável deles tenha sido contra o Dortmund, tinha chegado numa final de Copa da Liga com o Klopp, mas eu sinto que esse jogo sintetiza muita coisa de que o Liverpool veio a ser depois, assim. É um período pré-Van Dijk ainda, mas a temporada 2017-2018, ela é e provavelmente vai continuar sendo por bastante tempo a minha favorita. Não uma temporada que, curiosamente, não terminou em títulos, mas é para mim a temporada que eu vi o Liverpool jogar mais bola. É o auge do Salah para mim, é o auge dos 3 juntos, é o ano de contratação do Van Dijk que mudou tudo. Então eu sinto que a temporada 2017-2018 tem um gosto, um carinho muito especial no meu coração, e eu sinto que esse foi o primeiro jogo dela que eu olhei e tive a sensação do tipo, o Liverpool vai longe, e como foi nos anos a seguir. O meu segundo jogo que eu falo, e aí os dois têm relação direta com o Origi, é talvez um jogo que eu não sei se foge da obviedade, mas tem que ser o jogo Liverpool e Everton, o clássico, em dezembro de 2018, que é aquele famoso clássico que o Van Dijk espirra a bola para cima aos 96 minutos, e aí a bola pega na mão do Pickford, picocheteia no travessão, volta e o Origi guarda o gol.
Eu acho que de todos os jogos que eu tenho do Liverpool, este é um dos jogos que eu tenho uma memória mais carinhosa, porque eu quebrei a árvore de Natal da minha casa. Essa é uma curiosidade muito boa desse jogo. Eu lembro que eu estava assistindo o jogo com meu irmão, e aí, cara, 0-0, já acréscimos do segundo tempo, o Pickford atrasando o jogo, o Everton já não queria mais jogar, e aí o jogo começa a ficar nervoso, as coisas começam a não acontecer, e aí eventualmente sobra aquela bola pro Origi num chute que todo mundo já tinha desistido, e aí a hora que sobra aquela bola e o Origi faz aquele gol, pô, eu e meu irmão a gente entrou num frenesi de gritar e comemorar, e aí ele foi pular no meu colo, e aí a gente foi cambaleando e caiu pra cima da árvore de Natal, e a gente quebrou a árvore de Natal da minha família. Então eu sinto que esse é um jogo muito legal na minha vida, porque é o jogo, não só um dos clássicos talvez mais memoráveis que pode vir à mente, mas também porque é o jogo que eu quebrei a árvore de Natal. E aí por último, também é um jogo que não dá em nada, mas, pô, eu sinto que esse jogo eu senti uma sensação que, pô, talvez eu nunca mais ia sentir de novo, que é um Newcastle e Liverpool no St. James Park, que trouxe esse jogo justamente por ser a semana que enfrentamos o Newcastle no St. James Park, que é a penúltima rodada da Premier League, então rodada 37, e é um jogo que o Liverpool vence por 3-2 com um gol do Origi nos minutos finais, assim. E também o mesmo roteiro, o Newcastle sai na frente, o Salah, aliás, mentira, o Liverpool sai na frente com o Van Dijk, o Newcastle empata, o Salah faz um gol, depois o Solomon Rondon empata, e aí começa a se tornar um jogo truncado, o Liverpool não criava muitas chances, mas ao mesmo tempo que o Liverpool não criava muitas chances, continua sendo a grande experiência que é torcer pro Liverpool, porque mesmo que pareça que não é a sua noite, mesmo que pareça que o time não vai jogar bola aquele dia, tu continua com a TV ligada e tu continua achando que até o último minuto vai acontecer alguma coisa, e mais uma vez aconteceu, né? O Origi sai do banco e cabeceia uma bola para dentro do gol, e esse é um gol muito emblemático, porque eu acho, não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu acho que esse jogo foi antes do jogo do Barcelona. Então, era uma sensação, o Liverpool tinha tomado 3-0 no primeiro jogo, tinha a sensação que a Champions League tinha ido pro saco, a Premier League estava indo pro saco, e aí o Origi tira esse gol e, pô, eu sinto que eu acredito piamente, vou morrer acreditando, que não existiria a vitória por 4-0 contra o Barcelona se não existisse o Origi tirando um gol contra o Newcastle alguns dias antes. Então, sinto que as coisas estão interligadas de uma maneira que não tem como separar. Então, esse jogo foi o jogo que eu acreditei piamente que o Manchester City ia perder pontos pro Leicester depois. Obviamente não perdeu, porque a vida não pode ser um conto de fadas. Mas eu lembro de quando acabou esse jogo, eu sentei na frente da minha casa, tomei uma cerveja, fumei um cigarro e pensei, pô, a vida não pode ser melhor do que isso. Então eu sinto que esses são meus 3 jogos, talvez assim não tão inconvencionais quanto o nosso seguidor gostaria, mas espero que tenha sido uma boa resposta. Então, João Marcos, os seus 3 jogos. Bom, para encerrar, né, só deixar marcado que o Liverpool, na sua história recente, tem muitos jogos marcantes, assim, que você pode falar que, mesmo fugindo da obviedade, foi ótimo, maravilhoso. Os que vocês lembraram foram maravilhosos e a gente vai deixar alguns de fora ainda, porque, novamente, se for para falar de jogos incríveis do Liverpool, a gente fica 4 horas aqui. Eu separei por épocas do Liverpool para marcar um pouco do que foi essa crescente do começo da era Klopp até o fim dela. Eu começo destacando um jogo que foi, acho que, o primeiro jogo que eu pensei, não foi o primeiro, mas foi um jogo que eu falei, ninguém vai parar a gente nessa temporada, é a gente mesmo, que foi na temporada 2007-2018, na Champions League, o primeiro jogo da semifinal da Champions contra a Roma, em Anfield. A gente já tinha passado do City com muita convicção, mas ainda tinha uma dúvida se a gente seria o time que ia chegar até o final e conquistar tudo, né? Então, muito nervosismo. O Salah jogando contra a Roma, seu ex-time. Curiosamente, o goleiro da Roma era o Alisson.
E o jogo começa com o melhor pretexto possível. O Salah faz o primeiro gol, e aí ele sai em direção à torcida da Roma com as mãos levantadas para cima, em sinal de respeito pelo seu ex-clube, né? Faz o primeiro gol, tudo certo. E um golaço, por sinal. Ele recebe a bola na ponta da área, puxa para o meio e manda no ângulo, com chance nenhuma para o Alisson defender. O jogo foi 5 para o Liverpool, se não fosse o Alisson, seria uns 8, 9, facilmente. Depois o Salah recebe uma bola, um lindo passe do Firmino, que ele chega em direção do Alisson, ele fecha certinho o ângulo, mas o Salah sabe botar por cima dele, faz o gol e novamente ele sai com as mãos levantadas para cima, em sinal de respeito à torcida, né? Depois de acabar com o confronto praticamente no começo do primeiro tempo, ele faz isso. E aí o jogo vai para o segundo tempo e o Liverpool volta ainda em cima, né? Porque 2-0 não era confiança naquela época, nosso goleiro não era Alisson Becker, ele era o Karius ainda. E a defesa não tinha o Van Dijk ainda. Então, o Salah deixa o Firmino na cara do gol para fazer o terceiro gol. E o quarto gol, o Salah dá um passe pro Mané na cara do gol também. Então, o Salah praticamente acabou com o confronto. Os 4 gols foram em sequência jogadas fenomenais dele, assim. E depois desse momento, eu achei que a gente era imbatível. Nada podia parar a gente. Mas a gente logo lembrou que esse time tinha um grande problema. E esse problema era não saber defender nada. Tanto que o jogo de volta contra a Roma, que era para ser um confronto simples, acabou 4-2 para Roma. E se o Liverpool tomasse mais um gol, podia complicar muito ainda. E o final dessa Champions League 2017-2018, a gente não gosta de lembrar porque o Salah não pôde jogar ela. Fim de papo sobre essa era 2017-2018, que foi maravilhosa. Entrando agora na era de 2019, tem um Liverpool e Tottenham, que assim, dentre vários Liverpools e Tottenham que foram eletrizantes, mas esse ele tem um lance para mim que define muito o Van Dijk e a passagem dele pelo Liverpool. Às vezes parece que a gente tem ele como uma garantia, que o Van Dijk é sempre sólido, ele nunca tem um jogo ruim, ele sempre tá lá fazendo o papel dele e elevando todo mundo que tá perto dele. Mas esse jogo foi sensacional. Só para contextualizar, o Liverpool abre o placar no começo do jogo, um gol de cabeça do Firmino, tranquilo, acho que é os 10 do primeiro tempo, por aí. E não consegue ampliar o placar. Aí o jogo vai passando, vai chegando no segundo tempo, o Tottenham faz uma incrível substituição, coloca o Lucas Moura, rápido, embaçado, e o Richarlison encontra ele no meio da área, o Lucas Moura empata o jogo aos 70 minutos, e o Liverpool, disputando o título como sempre, precisa da vitória a qualquer momento. Mas o jogo estava complicado, e o Tottenham foi crescendo no jogo. E aí que para mim chega o lance do Van Dijk, que é um contra-ataque que o Tottenham puxa. O Sissoko, meio-campista do Tottenham na época, puxa o contra-ataque. Ele e o Son vem disparada no corredor direito só para receber o passe e chutar pro gol. E só tem o Van Dijk marcando ambos os jogadores. E o Van Dijk, num lance de genialidade pura defensiva, ele marca o passe o tempo todo. Enquanto o Sissoko vai ganhando o campo, o Van Dijk continua marcando só o passe. Como se ele falasse, chuta que pode chutar. E aí, quando ele resolve chutar, que ele tem um ângulo aberto, o Van Dijk muda a defesa dele em questão de segundos. Ele fecha um pouco do ângulo e o Sissoko isola a bola lá para cima e o Tottenham não consegue virar o jogo. Isso aí foi aos 40 do segundo tempo. E aos 45 do segundo tempo, o Liverpool continua tentando atacar. E aí tem um cruzamento na área, o Salah dá um cabeceio para o meio da área e o zagueiro do Tottenham faz contra o Alderweireld. E o Liverpool acaba conseguindo vencer essa partida e novamente continuar firme na briga pelo título, né? Lance fantástico da carreira do Van Dijk, um lance de genialidade pura de um zagueiro que não é todo dia que a gente vê, né? E para encerrar, em 2022, o Liverpool começa uma pequena reformulação do seu elenco, né? O Luiz Dias já está se firmando mais como titular, o Thiago também está tentando entrar no time, e eu sou fã descarado do Thiago, o nosso Florian Wirtz, custo-benefício da época. E teve um jogo, Liverpool-Manchester United, dentre as várias goleadas que o Liverpool aplicou no United, mas eu destaco a que foi 4-0, porque parecia o momento que esse ataque estava mais em sintonia, do Salah, o Mané e o Luiz Dias. Eles jogavam fácil. Foi 4-0 o jogo, mas o Luiz Dias teve um gol impedido, foi um jogo muito tranquilo. E, novamente, passado tanto tempo, o Liverpool seguia na disputa de título com o City, ponto a ponto. Tanto que aquele jogo, o Liverpool estava atrás do Manchester United, do Manchester City na briga pela liderança.
Se o Liverpool vencesse, assumia a ponta e esperava o próximo jogo do City para ver se o City passava de volta, assim, né? Clássica rivalidade do Klopp com o Guardiola. E o Liverpool vence de uma maneira avassaladora. É um 4-0 assim que os gols nem são nada demais, porque o domínio foi total do Liverpool. Tanto que eu lembro que depois do jogo o Liverpool libera uma compilação de uns 10 minutos só de lance do Thiago Alcântara controlando o meio-campo, fazendo o que queria com aquele time do Manchester United. Então, assim, para fechar esses jogos memoráveis, que são vários do Liverpool, eu dei uma pesquisada rápida só de jogos que o Liverpool venceu o jogo no último lance. Eu encontrei vídeos de 10 minutos, assim, e parece até chato deixar, mas eu queria só deixar uma menção honrosa, que é o jogo recente contra o PSG, nessa última Champions League, que a gente venceu de 1-0 com o gol do Harvey Elliott, que o PSG dominou o Liverpool o jogo todo. E a gente sai com aquela vitória lá, foi absurdo. Como terminou o confronto é irrelevante, mas sensações maravilhosas essa era do Klopp, e até agora tá gerando pra gente. É um momento ótimo para ser torcedor do Liverpool e é muito bom relembrar esses jogos. Obrigado a pergunta do nosso querido seguidor. Eu acho, primeiro de tudo, acho que essa pergunta é muito pergunta para conversa de bar, porque eu sinto que você vai puxando um jogo, vai puxando o outro. Eu acho que cada um dos jogos que vocês falaram tem a capacidade de fazer quem tá escutando se transportar pro momento. O João falou sobre o jogo contra a Roma. Eu tava na faculdade na época e eu tava cursando uma matéria chamada Brasil Republicano. E eu esgotei as faltas da matéria, assim, porque, cara, as aulas eram terça e quarta, que eram os dias dos jogos da Champions. E como o Liverpool fez aquela campanha memorável na Champions, toda terça ou quarta tava faltando na aula por causa dos jogos. E aí eu lembro que eu não podia mais ter faltas, assim. E aí no jogo contra a Roma, pô, quando o Liverpool abre, tipo, 4-5-0, assim, cara, eu fiquei tão bêbado que eu esqueci que eu tinha que ir pra aula. E aí eu fui de qualquer jeito, assim, cheguei na faculdade virado, com camisa do time, cachecol, vindo do bar, então foi uma experiência incrível. E o do Vitor, eu tenho uma experiência contrária, que foi o jogo do Ano Novo, né? Esse jogo com o gol do Clavan é o jogo do primeiro dia do ano. E aí eu lembro que, pô, você vira o ano bebendo e tal, tava com a ressaca fodida. E aí eu lembro que, cara, a hora que saiu o gol, pô, comemorei, fiquei tão doido e depois me deu uma dor de cabeça, assim, incrível, mas também várias outras memórias de jogos. Eu acho que talvez esse seja o grande legado do Klopp, assim, quando se fala de treinadores históricos na história do Liverpool, tem aquela eterna discussão sobre quem é maior, se é o Paisley ou o Shankly, né? E aí, se você analisa friamente, descontextualizando as coisas, a sensação que dá é que o Paisley é muito maior. Ganhou 3 Champions e mais depois a quarta com Fagan. Você tem uma quantidade maior de títulos, só que não existiria o Paisley sem o Shankly, né? O Shankly faz a fundação cultural do clube. E é a mesma discussão que se tem agora, assim. Eu sinto que você poderia ter o Arne Slot pode empilhar 10 Premier League seguidas e 5 Champions. Não se conseguiria ter o que se tem hoje sem o Klopp ter vindo. Então eu sinto que quando a gente volta nesses jogos memoráveis, assim, eu sinto que o impacto cultural que o Klopp tem no Liverpool é um negócio que não tem como comensurar. Pô, só fazer uma parte, eu tava assistindo aqui o Norwich Liverpool, que eu comentei aqui, os melhores momentos. O gol o pênalti aqui que foi feito aqui, que foi 3-1 do Norwich, quem fez foi o Alberto Moreno, jogador que eu completamente tinha esquecido que um dia vestiu a camisa do Liverpool, porque talvez minha cabeça tenha sido tão traumatizada que ela acabou apagando alguns jogadores antes, né, antes de ter Robertson, antes de ter o Trent, o Van Dijk. E realmente, cara, olha, é loucura, porque esse cara até, quando ele entrou no Liverpool pela primeira vez, ele faz um gol, acho que foi o primeiro jogo contra o Tottenham, ele entrou, e ele corre a lateral inteira, chega e faz um gol meio que chutando cruzado, assim, salvo engano. E fica, caralho, é o novo Reese, né? Porra, joga pra caralho, não sei o quê. E aí depois a gente viu que o cara era basicamente
talvez um dos piores laterais esquerdos que já vestiu a camisa do Liverpool. Então, é para ver que já naquele tempo a gente sofria com a lateral esquerda e como desde então o Robertson meio que tomou a posição, a gente nunca mais pensou em lateral esquerda. Talvez agora a gente tenha que voltar a pensar. Só um detalhe, que o Alberto Moreno foi o primeiro Tsimikas do elenco do Liverpool. Ele ficou muito tempo no elenco sem jogar nada, só prejudicando o time quando entrava, porque ele era muito amigo do Firmino. E o Firmino era peça fundamental do Liverpool. Igual o Tsimikas é hoje, que ele é muito amigo do Salah. Que é a famosa instituição cultural Parças no Neymar ganhando o Liverpool e o mundo. Já que o Vitor falou aí do Robertson, eu sinto que a próxima pergunta vai ter talvez relação direta com ele. Só que eu vou criar uma nova regra aqui. Os 3 que precisam responder essa pergunta não podem repetir o jogador. Essa pergunta veio do nosso querido seguidor Math Winners. Ele perguntou o seguinte: quem deve ser o novo vice-capitão do Liverpool? João Marcos. Não imaginei que seria eu que ia começar. Tava pensando em pegar meu jogador não tão cotado para esse título. Mas assim, eu acho que a primeira opção tem que ser o Robertson. Pela história dele, por ele quase nunca ter vestido a braçadeira e por todo mundo saber que o ciclo dele é o mais próximo que está de se encerrar com o Liverpool. E não tem muito o que falar. O Robertson trouxe muitas alegrias para o Liverpool. Ele vestiu a camisa com muita honra, sempre demonstrou raça desde o primeiro lance. Acho que o lance mais emblemático do Robertson com a gente é quando ele dá um pique absurdo contra o Manchester City, lá no campo de ataque, totalmente desnecessário, fazendo a pressão do Klopp ao máximo, assim. Então, eu acho que seria um gesto muito legal a vice-capitania para ele, para encerrar um ciclo muito bem, que ele, enquanto as pernas permitiam, ele sempre ajudou o Liverpool. Agora, sem poder citar Andrew Robertson, Vitor, seu vice-capitão para o Liverpool. Cara, eu sinto que, não sendo o Robertson, vai ficar necessariamente entre o Alisson e o Salah, né? Me parece que são os outros 2 nomes que caberiam nessa discussão de vice-capitão. O Salah também, acho que entraria no mesmo momento do Robertson, já deu muitas alegrias pro Liverpool. É hoje um dos maiores jogadores da história do clube, já se pode falar isso com tranquilidade. O maior africano que já jogou na Premier League também. Então, ele tem a liderança, ele tem a história, ele tem a habilidade para sustentar isso. Então, ele poderia ser um nome. E o outro, o Alisson, lógico. O Alisson também tem a história, também tem a liderança. Hoje também um dos maiores goleiros da história do clube. Veste a camisa também, com muito orgulho, sempre deu tudo pelo clube, já entregou defesas que literalmente nos deram títulos. E aí a questão é, entre os 2, né? Qual você escolheria? E aí eu sou um cara que é meio contra goleiro-capitão, porque o cara tá sempre longe do lance, longe do árbitro. Aí tem uma discussão, ele tem que correr lá da área para se enfiar. Então, apesar de eu amar o Alisson, um dos meus jogadores favoritos, eu acho que se não for o Robertson, aí não tem como fugir muito de ser o Salah. Já que sobrou Alisson Becker, para mim, eu terei que defender a capitania de Alisson Becker, né? Eu sinto que eu seguiria particularmente essa ordem. Eu acho que o Robertson, vocês mencionaram o Alberto Moreno, e fazer um breve comentário, assim, porque eu não sinto que eu sou um torcedor do Liverpool tão antigo quanto poderia. Tem pessoas que nos escutam, eu torço pro Liverpool também desde 2009, 2010, então tem uma boa jornada. Mas eu sempre sei que tem bastante gente que torce há mais tempo. Mas durante esse meu período como torcedor do Liverpool, a lateral esquerda sempre foi calamitosa pro Liverpool, assim. Depois da saída do John Arne Rice, você teve várias pessoas passando pela lateral e nenhuma delas se firmavam, assim. A lateral esquerda do Liverpool sempre foi um problema muito grande. E quando o Alberto Moreno chega, é claro que o gol contra o Tottenham nos vende esse sonho, mas eu sinto que ali todo mundo sentiu que talvez pudesse surgir um novo lateral que resolvesse uma posição que, cara, já estava dando problema há mais de décadas. E, obviamente, não deu. O Alberto Moreno era limitadíssimo defendendo. A final da Europa League é ele quem perde.
E aí vem o Robertson vem, barato de um time rebaixado, vem do Hull City praticamente sem custos pela negociação com o Kevin Stewart. E, cara, ele ganha posição e se torna talvez o segundo maior lateral da história do clube, assim. Ah, cara, talvez você é muito provavelmente o segundo maior lateral da história do clube. E, cara, e o Robertson é o tipo de jogador que o torcedor quer ter no time, sabe? Ele é o cara que você olha, é, todo aquele papo de querer morrer pelo clube, a raça e tal, tipo assim, é o resumo do Robertson. É um cara que parece um torcedor que tá em campo, assim. E hoje, se ele já não é mais aquele Robertson, eu sinto que não se pode esquecer isso, assim. O clube, a importância que o Robertson teve para o sucesso do Liverpool não tem como ser comensurado, assim. Então eu sinto que ele está muito próximo de chegar ao fim da sua carreira pelo Liverpool e vai ser uma despedida extremamente dolorosa, assim, porque é um jogador que tem uma identificação com o clube muito foda, capitão da Escócia, eu acho que ele é um grande nome para ser o vice-capitão do Liverpool. O Salah nem tem muito como se estender para falar do Salah, ele é um jogador incrível, eu acho que eu vou economizar minhas palavras pro Salah para a próxima pergunta, mas agora falando do Alisson, o Alisson vem um pouco meio nessa toada do Robertson, assim. Ah, o Liverpool teve problemas com goleiros, cara, há muito mais tempo do que as pessoas podem imaginar, assim, porque o Liverpool não teve um goleiro que você olhava e te passava segurança, muito provavelmente, cara, desde o final dos anos 80 e início dos 90, assim, desde da transição do Bruce Grobbelaar. Você tem uma série de goleiros que passaram pelo Liverpool, nenhum se firmou. O Dudek, que quem não acompanhava o Liverpool na época assiste os melhores momentos, ou o jogo em si, da final de 2005, acha que o Dudek era um goleiro incrível, não era. Ele era um goleiro bem limitado, que teve a maior partida da vida no maior jogo da história do clube. Tanto é que é sucedido pelo Pepe Reina depois. O Pepe Reina também oscilava bastante. O Pepe Reina era o típico goleiro merdeiro, que salva num dia e entrega no outro. Depois do Reina vem o Mignolet também, mesma história. O Mignolet estreia no Liverpool pegando um pênalti contra o Stoke, mas nunca conseguiu viver o que a gente imaginava que era necessário. Vem o Karius, que foi uma das poucas contratações de alemães pelo Klopp, que também não se firma, e aí afunda o clube na final da Champions League. E aí vem o Alisson. E o Alisson é aquela... Eu lembro quando o Alisson foi contratado, eu tinha postado no Twitter aquela música I Wanna Know What Love Is, porque o Alisson é isso, cara. O Alisson é o cara que faz te olhar pro passado e perceber o quanto nada que existiu até então fazia sentido. Ele não é só um goleiro incrível, ele joga uma luz muito foda nos que vieram antes dele, assim. É o tipo de cara que estabelece um nível tão absurdo na história do clube, que tu olha e fala, pô, como que a gente viveu tanto tempo sem Alisson Becker na minha vida. Hoje é o segundo maior goleiro da história do Liverpool, só atrás do Ray Clemens, e nada que ele possa fazer vai passar o Ray Clemens, porque o Ray Clemens foi uma quantidade vitoriosa, uma quantidade de jogos absurda, mas, cara, o Alisson é um goleiro incrível, ele é assim, uma liderança muito forte no Liverpool. O Van Dijk fala isso, eu já vi os laterais falando isso, o Klopp adorava o Alisson. E eu sinto que, cara, por mais que ele não seja um jogador de linha, eu sinto que esse é o tipo de coisa que você espera do seu capitão. Mais do que falar com o juiz, assim, eu sinto que essa é uma questão que o seu capitão precisa ter. Ele precisa passar a imagem para os outros companheiros do tipo, esse é o padrão que o clube precisa ter. Essa é a excelência que você precisa ter quando você entra em campo. Então, sou um grande defensor de Alisson Becker. Já gastei uma quantidade de saliva defendendo esse homem que não pode ser comensurado e que com certeza valeu a pena. Então, Alisson Becker, o meu segundo capitão por essa ordem de escolha.
Agora a próxima terceira pergunta aqui, a nossa terceira pergunta dessa sequência, e para um podcast que já está começando a ficar perigosamente longo, ao qual não era meu plano, agora, já que estamos falando de grandes nomes do clube, a próxima pergunta que vem do nosso seguidor Marcos Paulo, fala sobre idolatria. A pergunta dele é o seguinte: em que grau de idolatria está o Gerrard na história do Liverpool? E se o Salah pode chegar ao mesmo patamar? Vitor, pode começar por essa. Essa pergunta é difícil pra cacete, né? Obrigado aí ao seguidor por me botar nessa bola dividida aí. Cara, é muito difícil falar sobre... É muito difícil, na verdade, falar sobre a idolatria que o torcedor do Liverpool tem pelo Gerrard, assim. É muito sentimental, mexe muito com a paixão das pessoas. Porque, afinal, ele é um cara que surgiu, é de Liverpool, surgiu no clube, vestiu a camisa do clube quando era um guri novo, se formou ali, se tornou um grande jogador ali, né? Capitaneou o clube por anos, anos, anos e anos. Recusou ir a outros clubes para ficar no Liverpool. Um cara que entregou muita assistência, entregou muito gol. Até hoje ele é o 8º maior assistente da história da Premier League. Um cara que ainda vive no imaginário de muita gente quando se fala de campeonato inglês, de Inglaterra, né, de seleção inglesa, né, pensando naqueles grandes meio-campistas da Inglaterra, né, como é o Lampard, daí você logo vai falar do Gerrard, porque esse é o tamanho desse cara, né. Mas quando se fala de Gerrard, não se fala só de gols, de assistências, de partidas, mas se fala de sentimento, se fala de raça, se fala da final de Istambul, necessariamente, porque ele é o cara que faz o primeiro gol e meio que puxa o time de volta. Se fala de gol de falta, se fala de grandes passes, enfim, ele era o torcedor jogando no campo ali por muitos anos, e por isso é muito complexo falar dele. Minha primeira camisa do Liverpool foi do Gerrard, eu tenho um carinho enorme pelo jogador, apesar de ter começado a torcer pelo Liverpool já quando ele não era mais o guri novo que era, né? Não, ainda era um bom jogador, mas não era o que já tinha sido. E ainda assim eu ganhei um gosto enorme pelo cara, pelo jeito que ele joga. Eu ainda gosto de assistir compilados de destaques, de gols, de assistências do Gerrard, de grandes partidas. Então, digo isso, né? Faço essa introdução só para deixar claro que é muito difícil contestar o status de maior ídolo da história do clube que o Steven Gerrard segura até hoje. Mas, e agora trocando para outra figura, para outro personagem dessa história, a gente tá vivendo um momento muito único, né? Que é assistir Mohamed Salah jogando pelo Liverpool. Desde que ele chegou, já na primeira temporada, sem ninguém tá esperando, né? Ninguém falou, pô, o Liverpool contra o Salah. Tinha gente que tinha criticado aquela época. E aí vira aquela piada já recorrente, já batida, que é o One Season Wonder, né? Que seria uma má contratação. Nossa, pagou tudo isso pelo Salah e tal. O que o Salah já fez? E aí ele procede a ser o maior jogador da Liga dos próximos anos. Literalmente, desde que ele chegou, ele foi o maior jogador do Liverpool e da Liga, da Premier League, pelos anos que se seguiram. Desde 2017, né? 2017, obviamente, ele faz 44 gols na temporada, um absurdo, um monstro. Leva o Liverpool, carrega o Liverpool até a final da Champions League, e o Liverpool só não ganha aquela final porque o Sérgio Ramos dá um golpe de judô nele e quebra o Salah na melhor temporada, ou uma das melhores temporadas da vida dele. Depois ele prossegue a continuar, porque ele não desiste, e continua marcando muitos gols. Ele não conseguiu, desde que ele chegou no Liverpool, fazer menos de 15 gols numa temporada. Começa a subir nos rankings da história da Premier League. Hoje ele é o 4º maior artilheiro da liga, empatado, né, com o Andrew Cole. Então, quando passar, ele vai passar a ser o 3º. Aliás, ele vai passar a ser o 4º, né? Ele está empatado em 4º e 5º, ele vai passar a ser o 4º. E aí ele pode alcançar o Rooney ali com 208, ainda nessa temporada, não há por que duvidar. Como eu falei, ele não fez nenhuma temporada com menos de 15 gols desde que ele chegou. Se ele faz 15 gols agora, ele já cola no Wayne Rooney, e aí, como ele ainda tem mais um ano de contrato, poderia chegar, e aí por que não passar o Harry Kane também e terminar a carreira dele no Liverpool como o 2º maior artilheiro da história da Premier League. E aí, de novo,
E por que essa discussão é difícil, né? Porque quando eu falo do Salah, a gente também não tá falando só dos gols, só dos recordes, só do absurdo que ele joga toda vez e de forma consistente na liga, esse monstro, esse fenômeno que ele é. A gente fala também do sentimento que ele tem pelo clube e do sentimento que a torcida começou a nutrir por ele ser esse cara que tem entregado, tem sido, né, um fator essencial das temporadas que o Liverpool entregou com o Klopp e agora entrega com o Arne Slot. E aí realmente o cara começa a se alçar, né, no grande hall de ídolos do Liverpool e por que não? Por que não chegar naquele ponto? Ele ainda tem 2 temporadas pela frente. Hoje vocês conseguiriam dizer que ele é maior que o Gerrard na idolatria? Para mim é muito difícil, de novo. A gente mexe com sentimento, a gente mexe com uma história que ainda não é antiga, ela é recente, né? A gente tá falando dos anos 2000, começo dos anos 2010. Então, eu não consigo confirmar isso agora, dizer, não, pô, o Salah já é maior, não é maior. Muito difícil. Pra ter uma ideia, o Salah hoje tem 87 assistências e o Gerrard, que em 8º maior assistente da Premier League, tem 92. Então, por que ele não vai passar o Gerrard também e começar a seguir subindo nessa tabela também, sabe-se lá onde ele vai acabar, né? Então, os números, as temporadas, o sentimento fala por si, assim. Ele é um cara que continuou, chegou em 2017, continuou no Liverpool até hoje, estamos em 2025, ainda vai ter 2 temporadas pela frente no Liverpool, tem 33 anos, salvo engano, e continua jogando um absurdo que ele joga toda a temporada. Quando a gente acha que ele vai sair do clube, ele vai lá e renova. A gente teve todo aquele drama, né, da renovação do Salah, mas ele acabou por renovar. E a única coisa que eu quero e que eu espero ainda é que ele consiga, apesar de ser uma besteira, mas eu gostaria muito de ver ele ganhar uma bola de ouro ainda. Difícil agora que ele já tem 33, né, e tem muita gente surgindo aí. Ele deveria ter ganhado a bola de ouro em 2018, na minha opinião. Mas, enfim, eu vou ter que me acovardar aqui e não responder se ele vai ser ou não vai ser maior que o Gerrard. Pra mim é muito difícil. O Gerrard mexe muito com a minha paixão pelo Liverpool. Pra mim, ele é ligado pro Liverpool com uma ligação sanguínea, assim. E eu não consigo desvincular os dois. Então, por enquanto, acho que não. Vamos ver daqui a 2 anos, quem sabe a gente reanalisa. Nada mais advogado do que fazer um discurso de 15 minutos e não responder a sua pergunta. Mas, defendendo o seu lado, eu também acho que essa resposta não vai ter uma pergunta. Essa pergunta não vai ter uma resposta, mas eu já chego lá. Antes disso, eu quero escutar a opinião do João Marcos. Bom, você tentar ser um pouco breve, porque o Vitor levantou praticamente todos os pontos. Eu começo falando do Salah, que o impacto dele é muito gritante, é muito na hora, assim. O Salah se forçou a entrar nessas estatísticas, nessas conversas. Ele chega em 2017 e muito se sabia que o Liverpool era um time de um ataque dominante. Mas ao longo do tempo foi se pensando, é pelo Salah, é pelo Mané, é pelo Firmino, e o tempo vai se passando, o ataque continua bom, o ataque muda, e é sempre a constância, é o Salah. E aí começam as comparações com outros jogadores, é o Salah, o melhor jogador da Premier League, ou é o Cristiano Ronaldo, ou é o Henry, ou é o Harry Kane. A constância é sempre o Salah, e sempre vai ser. Enquanto ele estiver aqui no Liverpool, se ele continuar no Liverpool, na Premier League, vai ser assim. O Gerrard, os números, as conquistas, elas não falam tão alto quanto a emoção, quanto o coração. Inegavelmente, o Salah teve mais sucesso, até devido à diferença dos times que ambos jogaram, mas a identificação tremenda que o Gerrard tem com o Liverpool é um negócio até um pouco oposto do Salah, porque o Salah nunca tem digamos assim, dúvidas sobre ele. Nunca tem polêmica envolvendo o Salah. O Salah tá no Liverpool, ele faz gol, ele dá assistência e faz o time estar disputando a ponta sempre. O Gerrard, ele sempre teve, e principalmente na época que ele foi muito sondado pelo Chelsea, que a torcida do Liverpool chegou a queimar a camisa do Gerrard, um episódio muito marcante na carreira dele. Acho que o fato dele voltar atrás na decisão dele de querer sair para o Liverpool e continuar aqui, mesmo sabendo de todas as circunstâncias ruins que o time teria, que provavelmente ia continuar tudo difícil, ele não ia ir para o super time do momento, que era o Chelsea.
Isso pega demais a torcida. E a emoção, assim, sempre vai bater os números. O Salah, ele vai continuar fazendo gol e ele vai ter sempre estar acima, assim, no coração. O time, provavelmente o Salah seria melhor, assim. Não que o Gerrard seja menos habilidoso. É até difícil do Gerrard, né? Por ele ter começado no Liverpool, ter ficado a carreira toda lá. A gente não teve nenhuma passagem. Ele encerrou a carreira no Liverpool, ele não foi para nenhum outro lugar depois. Não vão checar esse fato em nenhum lugar. Porque isso sempre vai pegar, e o fato que ele dava entrevistas carregadas de emoção mesmo, naquela época que não tinha marketing por trás, não tinha preparação de mídia. Quando ele fala que quando eu morrer, não me levem no hospital, me levem para Enfield, eu nasci lá e morrerei lá. Esse tipo de coisa assim pega a torcida para sempre. E por mais que o Salah seja sem problema algum, o torcedor do Liverpool nunca pode ter um A para falar de mal do Salah. Isso aí, a idolatria do Gerrard vai ser muito difícil de alcançar. Muito. Eu vou começar respondendo a pergunta. O Salah pode alcançar o Gerrard no patamar de ídolos do Liverpool? Não pode. E isso nada tem a ver com o Salah. Da mesma maneira que eu sinto que o Gerrard não pode alcançar, ou não poderia, né, alcançar o Kenny Dalglish, eu sinto que o Salah não pode alcançar o Gerrard. O Salah é talvez o jogador mais emblemático do Liverpool dessa geração, e é uma geração que vai ter muita gente disputando esse posto. Dá pra falar que, cara, dá pra colocar uma porrada de gente que vai acabar entrando aí nos compilados de melhores Liverpools de todos os tempos. O Salah ali na frente é talvez um dos maiores atacantes da história do clube, um dos mais consistentes da história do clube. Dito tudo isso, ele não pode alcançar o Gerrard. Eu acho que quando você cresce como torcedor de um clube, e aí eu queria só chamar a atenção do conceito de ser um torcedor um pouco antes da ideia do que a gente tem de futebol dos últimos 10 anos pra cá, que é um período onde o futebol ele ganhou uma popularidade maior comercial, assim, dentro das redes sociais e tal, e hoje a gente define muito mais as opiniões que a gente tem sobre determinados jogadores com base nas coisas que a gente vê no Twitter, no, sei lá, Instagram e tudo mais. O Gerrard, se existisse o Twitter aí, sei lá, de 2005, 2003 até 2011, 2012, talvez as pessoas tivessem uma noção diferente do que ele foi. Mas eu passei esse período acompanhando a carreira do Gerrard e ele se tornou um jogador tão grande dentro da história do Liverpool que eu sinto que a gente assemelha a ideia do Liverpool à ideia de Steven Gerrard. Cara, ele é um jogador que ficou marcado pela ideia de que poderia ter ganhado mais do que ganhou, mas ao mesmo tempo isso só importa para torcedor rival, cara. Se você chegasse para qualquer outro torcedor do Liverpool e perguntar, mas se você trocasse o Gerrard pelo Lampard, isso te garantisse 4 Premier League, tu trocaria? Não trocaria, cara. O Gerrard é a cara do Liverpool. Quando você pensa no Liverpool, de certa maneira você pensa no Gerrard. E o Klopp falou que isso uma vez, e eu sinto que acabo repetindo as palavras dele, mas não existiria o Liverpool que a gente tem hoje se ele não fosse construído nas pernas do Gerrard, cara. O Liverpool ele é construído por uma série de coisas. Ele é construído pelo espírito inovador do Shankly, pela alma do Dalglish, pelas pernas do Gerrard e pelo sucesso do Salah. Eu sinto que essas coisas elas estão ligadas de uma maneira que, de novo, não tem como se desconectar. É como se fosse... É uma história só. E eu sinto que, cara, por mais que o Salah ganhe 2, 3 bolas de ouro, por mais que o Salah ganhe mais 2, 3 Premier League, por mais que ele se torne, e muito provavelmente ele vai se tornar um dos maiores jogadores da história da Premier League, já é um dos maiores da história. Então, existe a discussão de se ele vai conseguir se tornar o maior da história. O que eu acho que
nunca vai ser aceito pela mídia porque é um jogador de fora e tal. Mas eu acho que não interessa o que você consiga, o que o Salah possa ganhar mais, numa questão de idolatria, que é o que importa no âmago, é o que passa no coração. O Liverpool sempre vai ser a cara de Steven Gerrard, com seus defeitos e com suas qualidades, mas é o que faz esse clube ser o que é. Então, de novo, eu acho que não tem nada a ver com o Salah. O Salah é provavelmente o maior ídolo dessa geração. E muito provavelmente, ali, ó, se você tiver que fazer um top 5 da história do clube de ídolos, o Salah tá lá, brigando ali pelo top 3, mas não é maior que o Gerrard. Assim como o Gerrard não conseguiria ser maior que o Kenny Dalglish. Não interessa o quantos títulos ele vencesse, não interessa a pessoa que ele fosse. Ele não ia conseguir ser maior que o Kenny. Isso não é um demérito dele. É que existem determinados Monte Olímpicos aonde mortais não podem subir. E eu acho que esse é talvez um caso bem emblemático disso. Agora, dando Deixa eu te sequência... perguntar um negócio. Pode falar. Deixa eu te perguntar o que tu acha, porque me parece que é uma questão também meio geracional, assim. A pessoa que viveu o Kenny Dalglish jogando no Liverpool, talvez ela nunca diga que alguém vai ser maior que o Kenny Dalglish, nem o Gerrard, nem ninguém que venha depois. A gente que talvez não viveu tudo, mas viveu uma parte do Gerrard, talvez fale que ninguém nunca vai ser maior que o Gerrard. Mas a pessoa que não viveu o Gerrard e viveu o Salah, talvez diga que o Salah é o maior ídolo da história do Liverpool porque ela viu jogar, ela se conectou com o cara, ela, enfim, viu no Liverpool a cara do Salah. Como a gente viu o Gerrard, como a pessoa que viveu a fase do Kenny Dalglish viu o Kenny Dalglish. Então, não sei se essa questão de ídolo pode ser também, de certa forma, subjetiva da pessoa que viveu a fase do Liverpool com aquele ídolo, com aquele jogador. Não sei o que vocês acham, mas talvez seja uma reflexão interessante. Cara, eu acho que sim, cara. Eu acho que essa é a beleza da ideia de discutir ídolos. Eu sinto que o que a gente idealiza como ídolo tem muito mais a ver com quem tá falando do que qualquer outra coisa, assim. Eu sinto que a gente acaba colocando um peso muito maior do que deveria ter na ideia dos títulos, assim. Eu sinto que você fala, não, mas, pô, meu ídolo ganhou tal título, e o teu? Pô, o meu me fez feliz, cara. Tu quer coisa mais importante do que isso? Pô, o torcedor do Botafogo, que via o time ganhar tudo agora, mas que viu o Louco Abreu ganhar a porra de um campeonato carioca, dando uma cavadinha em cima do Flamengo, ele foi feliz nos dois. Eu sinto que, pô, tu se identifica, é contexto, é uma soma de coisas, assim. E é por isso que pra mim é muito difícil comensurar, por isso que eu falo, pra mim é possível dizer que o Salah pode chegar à ideia do Gerrard, porque, cara, ao mesmo tempo que o Gerrard é um jogador vitorioso, ganhou talvez a Champions League mais histórica de todos os tempos, deu uma porrada de Copa da Liga, levou o Liverpool a mais uma final de Champions, eu sinto que ele é o porquê o Liverpool não se tornou, sei lá, cara, um Bournemouth da vida. Eu sinto que o Gerrard é o porque o Liverpool não se tornou um time mediano pra baixo, assim. Ele é o cara que carregou o clube. E ele é o cara que se tornou o que é. Eu sinto que essa questão de idolatria é muito subjetiva mesmo. E, pô, essa é a minha opinião. Não sei se você quer complementar alguma coisa, João. Não precisa completar nada, não. Eu acho que, só para botar um ponto, realmente o que o Vitor falou faz todo sentido. A geração que acompanha o Liverpool vai associar cada ídolo a ela. Você falou que não dá para ultrapassar o Dalglish, realmente, o Gerrard não pode, porque foi uma época que ele reergueu o Liverpool, o Kenny Dalglish. Ele também passou o momento da tragédia de Hillsborough, e o Gerrard vai ter sempre a final de 2005, e a raça que ele demonstrava em campo, assim, é algo que nunca vai esquecer. E essa geração com o Salah está sempre presente, fazendo gol, decidindo, dando assistência, sendo a constância do Liverpool. Só queria tecer meu último comentário sobre o Kenny Dalglish e, cara, a gente vai ter que pular algumas perguntas que eu tinha separado para hoje, mas tudo bem. Sinto que é por um motivo nobre. O motivo pelo qual eu falo que o Kenny Dalglish não pode ser alcançado por outros jogadores nesse posto de maior ídolo da história do Liverpool, muito pouco tem a ver com a ideia
dele ter sido talvez o maior jogador da história do clube. Cara, isso é uma coisa que é muito foda de falar, assim, pô, tipo, por que ele é o maior ídolo? Não é só porque ele é o maior jogador da história do clube. É porque ele é, cara, uma pessoa muito ímpar na história de qualquer outro clube, assim. Cara, o Dalglish, ele é um jogador que chega e ganha tudo que se poderia ganhar. Ele é um jogador incrível. Cara, eu sei que é uma geração muito atrás, mas eu recomendo muito assistir jogos do Kenny Dalglish ali nos anos 80 e começo dos anos 90. Quando ele sai como jogador, ele se torna o treinador de jogador. E, cara, o Liverpool, o campeonato de 87, que é o que o Liverpool. 86, né? Que é o que o Liverpool ganha o double em cima do Everton, pô, o jogo do título contra o Chelsea. Ele se coloca no jogo e faz o gol do título. Ele é um cara que esteve presente na comunidade depois dos desastres de Heysel e de Hillsborough. E, cara, isso é um negócio que é muito difícil comensurar, cara. Você consegue comensurar, tipo assim, talvez a torcida de hoje consiga ter uma ideia pela relação da morte do Jota, que é uma coisa que pesa muito o coração e que pra mim até hoje é difícil de falar. Agora imagina o cara que vivia em Liverpool e viu mais de 90 torcedores morrendo, assim. Então o Douglas estava lá visitando as famílias, dando apoio, ele se tornou uma pessoa, assim, cara. E aí ele volta depois como treinador, ele assume o Liverpool numa das fases mais conturbadas da história do clube, que foi na saída do Rick's de Gillette e a compra da FSG. Volta como treinador, ganha título. Cara, ele que estava lá quando o Suárez foi contratado. Pô, então o Dalglish, ele é um exemplo, assim, de pessoa, de ser humano. E calhando tudo isso, o maior jogador da história do clube. Por isso que, pô, de novo, eu acho que o Dalglish é um cara que transcende qualquer outra coisa. O Gerrard, pô, foi um jogador incrível, mas depois que se aposentou, cara, ele não é uma pessoa tão ativa e também faz parte da ideia do Gerrard. Assim, ele nunca foi um cara muito ativo falando, que gostava de polemizar em entrevista. Ele sempre foi um cara mais reservado. Mas eu sinto que o Dalglish, ele embarca tudo isso e aí acaba sendo uma pessoa muito foda. Então, dando sequência aí, porque o Kenny Dalglish eu poderia falar por algumas boas horas. Inclusive uma recomendação para qualquer pessoa que me segue ou me escuta nesse momento. Sempre gosto de recomendar muito o livro Two Tribes, que é um livro que conta principalmente sobre a temporada 85-86. É um livro do Tony Evans, que é a melhor leitura de futebol que eu já fiz. Posso recomendar fortemente. Você quer entender um pouco do tamanho do Kenny Dalglish no Liverpool, como foi essas temporadas, leia esse livro. Vai valer a pena. Seguindo. Então é o seguinte, só pra gente chegar aí ao fim, nós estamos gravando esse podcast no domingo à noite, às vésperas de um Liverpool-Newcastle no St. James Park. Vamos falar do jogo de amanhã. Então, nessa segunda-feira o Liverpool vai até Newcastle e enfrenta o clube da casa no St. James Park, em um jogo que até então pouco ou nada tinha de rivalidade, né? Só que dessa vez as coisas vão ser diferentes. E o grande protagonista desse jogo é uma pessoa que nem vai pisar em campo. A suposta contratação do Isaac, ou não contratação do Isaac, movimentou muitos ânimos do clube, fez grande parte dos torcedores do Newcastle se sentirem traídos e terem um sentimento de ódio pelo Liverpool que até então é infundado. Mas o torcedor ele é muito mais passional do que racional, então também não tiro a razão dos caras. O Liverpool vai a campo nessa segunda-feira com um desfalque na lateral direita. Jeremy Frimpong sentiu uma lesão muscular e vai ficar por um tempo fora, mas ao mesmo tempo tem a volta de Ryan Gravenberch, que não jogou o primeiro jogo da temporada e fez uma falta que não pode ser comensurada. E aí eu queria saber de vocês aí alguns pontos específicos, assim. Queria saber primeiro o quanto que você acha que todo esse barulho envolvendo o Isaac afeta no jogo. Você acha que isso é uma coisa que realmente afeta os jogadores?
ou não. Queria saber o que vocês esperam do jogo de amanhã e qual vai ser o seu palpite para o jogo de amanhã. Vamos ver quem crava a resposta certa. Se você quiser começar, Vitor, a palavra é sua. Então, bora. Eu acho que o caso do Isaac ali, em relação a influenciar jogadores ou não, no time do Liverpool não influencia nada, né? Tenho convicção de que nada influencia. Se influenciar algum elenco, influencia evidentemente do Newcastle, que não conta com o seu melhor jogador, né? O cara era o goleador, sempre, né? Foi o goleador do Newcastle desde que chegou. A temporada passada fez uma grande temporada. E eles, logicamente, vão sentir falta do cara, né? Lá na frente para finalizar as jogadas, enfim, para estar nos lugares certos, finalizar oportunidades. Mas também não creio que vai influenciar de forma decisiva no elenco do Newcastle, de querer ganhar, para demonstrar alguma coisa para o Isaac. Eu acho que eles vão entrar com a vontade de ganhar que eles têm normalmente. O Newcastle é um time difícil de se jogar. Então, fora do top 6, talvez seja o time mais difícil de se jogar contra, especialmente fora de casa. O St. James Park é um dos melhores estádios de atmosfera da Inglaterra. Agora, e aí falando de atmosfera, onde vai influenciar essa história do Isaac é na arquibancada, isso eu não tenho dúvida alguma, né? Principalmente por ser o time para o qual o Isaac quer ir. Eu imagino que a arquibancada vai estar ainda mais insuportável do que já está em dias de jogo do Newcastle. E aí vai caber ao time do Liverpool tentar segurar essa pressão, porque com a pressão forte da arquibancada, o time do Newcastle vai apertar mais. Provavelmente vai ser um jogo bem, bem difícil amanhã. Não espero nada tranquilo para a parte do Liverpool, principalmente com a ausência do Frimpong. Vai ter que jogar alguém ali. O Bradley tá voltando de lesão, não sei se joga. Aí se não jogar ele, vai jogar Joe Gomes, se tiver condições, vai jogar Curtis Jones ali, vai jogar o Szoboszlai ali, não se sabe. Mas é certo que a nossa lateral direita vai estar desfalcada amanhã, a não ser que o Bradley realmente consiga jogar, e se ele estiver jogando, se estiver na sua 100%, né, depois de voltar da lesão. E como a gente já sabe, a zaga do Liverpool tem rateado nos primeiros jogos, então prevejo um jogo um pouco emocionante aí né, contra nós amanhã. Espero que a volta do Gravenberch possa fazer o time jogar um pouco mais seguro, né, ter uma saída de bola um pouco mais tranquila, conseguir retomar bolas ali no meio de campo, que eventualmente alguém perder ali na frente, porque né, contra o Bournemouth a gente já viu que a bobeada de alguém na fase de ataque do Liverpool, na fase ofensiva, normalmente gera contra-ataques perigosos. E aí, se o time não está bem defensivamente, entrosado defensivamente para se defender disso, pode ser um problema grande. Então, eu acho que o Slot vai ter que pensar sobre isso, pensar sobre a pressão da arquibancada, pensar sobre a falta do Frimpong no time e montar de uma forma que a gente não sofra como sofreu pro Bournemouth. E, como eu disse, esperando que o Gravenberch arrume um pouco o nosso meio-campo. Eu vou ser um cara otimista aqui e vou chutar um 3-2 para nós amanhã, com um golzinho no final, para virar um desses jogos pouco falados que a gente comenta 5 anos depois no podcast. João Marcos, suas considerações sobre o jogo de amanhã? Bom, eu vou numa linha um pouco contrária do que o Vitor falou, porque eu creio que esses assuntos extracampos chegam dentro do campo, sim. Eu acho que uma grande prova disso é que hoje o Gyökeres fez um gol de pênalti com o jogo valendo nada, ele foi na câmera arrumar o cabelo, porque a semana inteira falaram que ele arruma mais o cabelo do que dá chute no gol. Eu acho que até o elenco do Newcastle precisa entrar mais pilhado e precisa mostrar uma reação a isso tudo, porque são notícias muito recentes. Um jogador mandar um depoimento assim, falando que o clube mentiu para ele, que não cumpriu com o que estava acertado, isso chega no vestiário. E vamos ser racional. O Joelinton já bate sem motivo. Tendo motivo, ele vai bater mais ainda. O Bruno Guimarães é besta a ponto de fazer a mesma coisa. E esse time do Newcastle tá jogando mal. Na primeira rodada, eles tiveram dificuldades tremendas em finalizar. Óbvio, estão sem o melhor jogador deles. Mas aí as finalizações estão dependendo de Anthony Gordon, Anthony Elanga. Então, assim, eles vão ter que fazer um jogo combativo com o Liverpool. Já pro lado do Liverpool, chega esse extracampo, talvez, mas eu acho que não mude muito o jeito que o Liverpool entra em campo. Porque nosso time é esse, com ou sem o Isaac no momento, eles sabem o que tem que fazer. E a volta do Gravenberch é muito importante para ajudar a marcar no meio campo.
Se o Newcastle tem algo difícil de se combater, é o meio-campo deles. Mas, ultimamente, a gente tem ótimos confrontos com o Newcastle, que a gente vem vencendo sempre. Sempre um placarzinho de 2-1. Curiosamente, estava vendo esses dias, o primeiro gol do Isaac pelo Newcastle foi contra o Liverpool, num jogo que, curiosamente, foi 2-1 para o Liverpool, que o glorioso Fábio Carvalho faz um gol no finalzinho. Fábio Carvalho, tomara que você esteja bem, onde é que seja que você esteja. E meu palpite é esse, que o jogo vai ser pilhado, vai ser pegado, e o Liverpool vai fazer um 2-1 tranquilo, golzinho do Ektik, para falar que, Isaac, se você quiser, se não tiver outra opção, cumpra seu contrato. Eu acho que eu vou um pouco na linha dos dois, um pouco que mistura o que o Vitor falou e o que o João Marcos falou. Eu acho que influencia sim, até porque influencia a torcida, e a torcida influencia o jogo, então eu sinto que o St. James Park já é um lugar bastante hostil de se jogar. Amanhã, pô, lá vai estar pegando fogo, o Newcastle não é um time de grandes jogos, então eu sinto que amanhã, para a torcida, aquilo lá vai ser uma final de Copa do Mundo. E os caras vão aparecer com a faca nos dentes, e aí, obviamente, acaba influenciando os jogadores, né? Porque a torcida tá apoiando, tá gritando, pô, quer a morte. Eu sinto que os jogadores acabam pegando um pouco dessa pilha. Eu sinto que o Liverpool amanhã precisa esfriar o jogo nos primeiros minutos. Cara, eu sinto que, assim, se tomar um gol no começo do jogo vai ser uma tarde longa. Então eu sinto que grande parte, se o Liverpool quer sair com os 3 pontos amanhã, ele precisa tranquilizar o jogo, não pode cair na pilha dos caras, os caras vão vir para fazer isso. O Joelinton é um bandido que deveria estar na cadeia cumprindo pena. Isso aí, infelizmente, não há uma justiça na Inglaterra. O Joelinton vai vir para bater amanhã, porque é isso que ele faz. É um atacante medíocre que teve que voltar a ser volante para ganhar alguma relevância. E não sou um grande fã, como dá pra perceber, né? E eu sinto que esse vai ser o jogo. Eu, de certa maneira, assim, cara, eu acho que mesmo se o Conor Bradley tiver condição amanhã, eu sinto que vai ser o Dominic Szoboszlai na lateral direita, o que não me é algo ruim, cara. Eu que gostaria muito de ver isso. Obviamente queria ver isso num jogo que os adversários não estivessem tratando como o dia D, mas eu sinto que o Szoboszlai vai acabar acabar indo pra lateral e, pô, eu acho que vai dar bastante certo. Eu sinto que o Liverpool precisa, de certa maneira, eu acho que talvez a coisa mais importante para amanhã, o Liverpool precisa ser combativo no meio campo. A final da Carabao, da Carabao? A final da Carabao que o Liverpool perdeu pro Newcastle, o Liverpool perdeu porque o meio campo do Liverpool foi engolido. E amanhã é um jogo para McAllister, amanhã é um jogo pro Gravenberch e amanhã é um jogo pro Florian Wirtz aparecerem bastante, cara. Precisa ganhar as divididas, precisa transicionar a bola e amanhã eu só queria saber se algum jogador tem a coragem de fazer a comemoraçãozinha do Isaac, que seria muito foda, muito foda. Meu palpite pro jogo amanhã, um 3-1, cara, um 3-1. Eu sinto que se o Liverpool conseguir controlar os ânimos e o Liverpool conseguir estabelecer o jogo e não cair na pilha do Newcastle, cara, dá pra ganhar sem sustos, mesmo com os caras tratando isso de maneira desproporcional. E aí, chegamos ao final de mais um podcast. Obrigado a qualquer pessoa que nos escutou até aqui. Foi um podcast que provavelmente vai ficar um pouquinho mais longo do que eu gostaria. Teve várias perguntas aí que eu tinha separado para fazer, mas, cara, a gente se empolga. Isso é parte do jogo. Então, muito obrigado para todos que me escutaram até aqui. Muito obrigado para todos que mandaram perguntas lá no Café com Liverpool. Passo para o João Marcos mandar a sua despedida, um abraço ou qualquer coisa que o valha. João. Bom, obrigado a todos que ouviram. Sempre bom falar aqui com vocês sobre livro, sobre qualquer coisa. Meu abraço, meu recado vai para um amigo meu, que não estarei nomes aqui, vamos chamar ele só de Arley, que defendeu que a posição do Newcastle tá certa, que o Isaac não tem direito de escolher onde ele quer jogar, porque ele assinou um contrato.
No momento que você assina um contrato, você deve abdicar de todos os seus direitos como pessoa e sobre a sua força de trabalho. Então, um abraço aí para você e meu amigo sem nome. Amigo sem nome que possivelmente defendeu a prática da escravidão e depois não entendeu porque foi banido do grupo. Vitor Ismanhoto, seu tchau para quem nos escuta. Então, muito bom novamente estar aqui com vocês. Espero que tenhamos um novo podcast logo, para podermos falar mais nerd aqui ao vivo com todo mundo. Não, ao vivo, né? Ao vivo nós três, depois gravado. Mas, de qualquer forma, um bom jogo para todo mundo amanhã. Espero que ninguém morra do coração. Provavelmente vai ser suado e sofrido. Espero que a gente ganhe, porque se a gente não ganhar, ficar muito triste. E aí somente a contratação do Isaac poderá me curar. Muito obrigado a todos que me escutaram até aqui. Obrigado, João. Obrigado, Vitor, pela sua participação. Obrigado, Michael Edwards, pelas várias contratações. E obrigado, Alexander Isaac, pela sua greve de fome contra os tiranos de Newcastle. Então o Liverpool vai a campo amanhã pelos 3 pontos e contra várias coisas, sendo uma delas a prática infundada da escravidão que está sendo praticada no norte da Inglaterra. Muito obrigado a todos que me escutam por aqui. O Café com o Liverpool chega ao final do seu 2º episódio e quem sabe até semana que vem, ou quem sabe quando o próximo episódio vai ser. Obrigado a todos e Up the Reds!